ia dar uma ordem, ou se qualquer dos comandantes dá uma ordem, e se essa ordem for divergente da ordem que o seu comandante máximo, que é o presidente da República, deu? Vamos dizer que o Bolsonaro não sente para negociar com eles ali. Chame uma reunião e com a autoridade diga: há um golpe em curso, as urnas foram fraudadas, eu estou ordenando que vocês ponham as tropas à disposição. É porque o Bolsonaro não tem essa firmeza. Ele não tem essa fibra. Ele nunca demonstrou tê-la na vida inteira. Embora ele seja vendido como mito, o imbrochável, o inoxidável, ou não sei o quê, ele goste dessa figura, todo mundo que conhece o Bolsonaro ou que acompanha a história dele percebe ao longo da vida, ele é um cara que vai até um certo ponto e recua, ele bota todo mundo numa mesma, né, direção. Quando ele vê que é ruim, ele sai quietinho e deixa todo mundo se estrepar. É essa figura que estava ali. Porque se fosse um golpista de quatro costados, de verdade, com estofo, teria virado para os comandantes e disse: a partir de agora vocês me obedecem. Tropas à disposição. Nós vamos evitar um golpe comunista que está vindo no Brasil. E ponto. E aí o militar que virasse ali, vamos dizer que um dos comandantes rejeitasse, ele dava ordem para os outros dois: prendam ele. E trocava imediatamente o comandante. Teria que ter muita, né, certeza de que comanda todas as tropas, de que tem a fidelidade das tropas para o comandante-chefe fazer isso. Mas o Bolsonaro não tem. Não tinha e não tem. Então ele estava negociando com os subordinados dele, porque por mais alta patente que eles sejam, ainda são subordinados ao presidente da República. E a gente, do campo da esquerda, sempre costuma dizer, né, que os militares têm que ser legalistas. Tem mesmo. Ordem ilegal não se cumpre. Na regra é isso, na teoria é isso, mas olha, gente, na prática, a hierarquia militar, a forma como esses sujeitos são criados a vida inteira, ordem se cumpre, ponto. Se não cumpre, você paga, você vai preso. Você, em última hipótese, pode ser considerado desertor e ser morto. A única autorização de pena capital no Brasil é para deserção. Claro que não estamos em período de guerra, nenhum deles seria morto, mas poderia ser preso. Claro. E, obviamente, depois some, né? Como foi no período da ditadura, sumiam aos milhares. Então, assim, o que você suscitou, Thiago, me lembra também essa fraqueza do Bolsonaro. Ele estava negociando com subordinados dele, se iam dar o golpe ou não. É um cara que vai para uma disposição para dar um golpe de Estado, mas sem muita certeza. Eu vou, mas não vou. Eu vou testando, eu vou vendo. E aí o povo dele dizendo: não, o mito tem um plano, 72 horas. Esse pessoal acredita num Bolsonaro que não existe. O Bolsonaro, que não é covarde e que não queria terceirizar o golpe, como descreveu aqui o Silvio Ribeiro, ele não existe. Ele queria que dessem um golpe para ele e ele saísse bonitão na foto sem ter que se comprometer com nada. É esse o Bolsonaro verdadeiro, é esse o Bolsonaro que nós conhecemos de mais de 30 anos de vida pública nos corredores escuros do parlamento brasileiro e que, por uma conjuntura de momento, virou presidente da República. E, olha, o Quasímodo do Congresso chegou lá. Ô Samuel, dando um upgrade na coisa do Bolsonaro, que, como você diz, né, ele queria um golpe para ele e por ele. E agora ele tá atrás da barra da saia da mãe, olhando a arena se formar e ele não pode nem chegar junto. Mas ele tem uma decisão importante para tomar. Vocalizar o que vai acontecer. E todo mundo espera isso dele. De momento, o que nós temos para hoje, no alto do 25 de maio, é não mais uma possibilidade de ou Tarcísio ou Michele, e sim uma chapa Tarcísio e Michele ganhando força dentro do PL para 2026. Você acha que pode ser esse desenho? Eu dizer que acho agora, eu vou responder porque você me perguntou, mas eu acho que hoje é muito difícil qualquer um achar qualquer coisa que seja com mais de 50% de chance de acerto, né? É uma possibilidade, porque cumpre alguns requisitos bons, né, que a ciência política colocaria aí para a escolha do candidato. Primeiro, você mantém atrelado diretamente a figura política que hegemoniza esse campo eleitoral, né, na divisão de frequências, vamos dizer assim, dos votos dentro de uma tabela direita-esquerda. O Bolsonaro é hegemônico na direita, ainda é. Ele vem se enfraquecendo, mas o enfraquecimento dele ainda não é ao ponto de ele não ser o ponto máximo, o vértice frequencial desse lado. Todo mundo acaba tendo que se mencionar ao Bolsonaro, inclusive porque a esquerda ajuda o Bolsonaro nisso,
Ao elegê-lo, claro que por suas opções estratégicas próprias, para a esquerda também é bom ter uma figura para bater do outro lado, né? A polarização política, isso não é problema nenhum, só estou citando, a polarização, ela requer isso, ela requer um inimigo. Os Estados Unidos faz isso o tempo todo, ele cria um inimigo externo, né? Então, você ter um inimigo para você criticar é importante. Então, a esquerda não está errada. Eu ouço muito colegas meus dizendo a gente tem que parar de falar da direita, tem que parar de falar do Bolsonaro. Ok, mas tem seu valor eleitoral, estratégico. Ter um inimigo e bater nele. Tanto que o Bolsonaro faz isso. A direita brasileira toda é anti-PT. Ela não tem algo que a unifique. Ela não tem elementos próprios, princípios e valores. Ela tem... A sua existência depende de ser anti-PT, anti-esquerda, anticomunista. Bom, dito isso, é importante que mantenha-se esse vértice do campo da direita dentro da chapa. Obviamente é mais difícil, né, se você conseguir criar um conjunto de variáveis políticas que permitam Eduardo Bolsonaro ser o candidato, que permitam a Michelle ser a candidata a presidente. Eles parecem já estar percebendo que isso vai ser inviável. Ninguém vai abrir tanto assim caminho para ele pegar qualquer boneco que tenha sobrenome Bolsonaro e pôr na candidatura à presidência. Então, se trabalha um meio termo. Eu não ponho um Bolsonaro candidato, mas eu ainda assim tenho um Bolsonaro candidato como vice. Então, eu batizo de forma completa quem quer que seja. Eu batizo o Tarcísio, eu batizo o nome que eles quiserem escolher, colocar lá, qualquer nome, colocando um vice que carregue o sobrenome Bolsonaro. Vai ser daquelas campanhas que todo mundo já viu em algum momento no Brasil, em que o vice é tão ou mais importante do que o candidato. Porque o vice, por algum problema jurídico, etc., ele não pode ser o candidato, então ele fica na chapa, ele fala, o candidato em si é um cara mais calado e o vice é a estrela. Nesse caso, o Tarcísio é muito mais desenvolto que a Michelle. Mas a Michelle, por ter o sobrenome Bolsonaro e ser mulher do Jair, ela vai acabar trazendo todo esse peso, essa carga, essa quantidade de votos mesmo do bolsonarismo para o Tarcísio. Então seria uma estratégia boa. Eu me pergunto se o Tarcísio confia de colocar de vice a Michelle, que vamos dizer que um desastre aconteça e que ele, desastre para nós, né? Eles sejam eleitos. Imagine só o Bolsonaro tendo ali, para chegar à presidência completa, de fato, apenas que tirar o Tarcísio do caminho. Vai ser uma das vices, né? Seria uma das vices mais conspiradoras, talvez não por ela própria, mas pelo entorno dela, bolsonarista, contra o Tarcísio. Porque o Tarcísio, gente, com todos os erros e defeitos que tem, são muitos, ele não é um bolsonarista de carteirinha. Ele não nasceu nessa galera. Ele se adaptou, ele se projetou muito mais do que ele tinha de projeção através dessa galera.